Olá, pessoal! Vocês estão bem? Faz tempo que nós não nos vemos aqui pessoalmente. E para começarmos o nosso ciclo de estudos, vamos fazer revisões sobre vários temas. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios para lembrarmos regência, orações subordinadas adjetivas e também falarmos um pouquinho sobre as orações coordenadas. Já pegou seu material? Vamos estudar juntos, tirar dúvidas para aprender. E aqui neste canal, lembre-se, eu montei este canal para ajudar as pessoas a aprender português de uma maneira mais fácil, mais prática. Por isso é muito, muito importante vocês comentarem, pedirem ajuda. Também, se puderem participar da maneira mais gostosa possível, deixando o like para nós no vídeo, ajuda demais o canal para que muitas outras pessoas também possam ver os nossos vídeos. E hoje vamos começar aqui já estudando. Pega aí o seu lápis, vamos fazer os exercícios. Se você tiver dificuldades, vai nos dizer aí no comentário. Vamos fazer? Eu vou acompanhando com vocês e vocês vão fazendo os exercícios. Se achar necessário, faça a sua pergunta para nós. Vamos começar. É um texto simples que vai te pedir um pouquinho de conhecimento sobre regência. Vamos ler a questão para entendermos o que está pedindo. Das duas ocorrências de que, vai aparecer de que duas vezes no texto, aqui o primeiro de que e depois aqui embaixo o segundo de que, dois de que, são esses dois de que vocês precisam prestar atenção. Ele disse, uma está correta e a outra não. É muito importante sabermos gramática nesta parte de regência, porque regência é quando nós completamos um termo ligando-o ao outro, aqui no caso, não é? Vamos dar uma olhada, olha, ele disse o seguinte, não tenho dúvidas de que a reportagem esteja à procura da verdade, mas é preciso ressalvar de que a história não pode ser escrita com base exclusivamente em documentos da polícia política. Ele disse que há uma correta e outra não. E vamos ter que justificar a correta. Vamos fazer isso agora. Dê uma olhadinha de novo e veja qual está correta. Vamos ler? Não tenho dúvidas. Quem tem dúvidas de alguma coisa. Essa é a correta. Aqui nós já vimos que a palavra dúvida é uma palavra transitiva e ela é regida pela preposição de. Vamos conferir a resposta. Aqui já ficou mais fácil, não é? Ali. A passagem que apresenta a correção, no caso, referência à sintaxe de regência nominal, muito importante lembrarmos isso. Quando você escutar regência nominal, é porque você completou um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e não o verbo em si, porque a regência verbal é quando nós completamos os verbos. Aqui você completou o substantivo dúvidas, e ali você escreveu dúvidas de que a reportagem, não é? É isso, ele pede complemento iniciado pela preposição de, inclusive quando este é uma oração, não é? Exatamente, é uma oração. Nós vamos falar disso nos próximos exercícios. Bom, vamos continuar. Agora, e a errada? A errada é essa aqui. Vamos ver o errinho. É preciso ressalvar de que a história não pode ser escrita. Esse trechinho, ressalvar, esse verbo é um verbo direto. Ele não exige a preposição. Essas inflexões são perigosas porque, às vezes, as pessoas colocam preposições com verbos que são verbos transitivos diretos. Em outros vídeos, em outras aulas, nós vamos treinar mais para vocês ficarem bons nisso. Cuidado, não podemos colocar preposição onde o verbo não pede. Aqui, ressalvar, quem ressalva, ressalva que
A história não pode ser escrita. Vamos ver a resposta? Muito simples, não foi? O trecho errado seria aqui, não é? Ressalvar de que a história, e a construção correta é ressalvar que a história, ok? Se for necessário a explicação, como na maioria das vezes, as provas hoje em dia, você estudante que faz aí o vestibular ou vai prestar um concurso, é necessário você saber, sim, o porquê do erro. Aqui no nosso canal, nas nossas aulas, eu já gravei vários vídeos. São vídeos testes, mas assim, não há minha locução. Ali você vai treinar. São vários exercícios aqui do canal. Acesse aí para vocês poderem treinar. Mas aqui na aula de hoje, voltando ao nosso assunto, o que você tem que tomar cuidado? Ele pede para que você explique. E você vai dizer simplesmente que o verbo ressalvar, ele é transitivo ali, direto, ele é um verbo transitivo direto, quer dizer, o que é uma palavra transitiva? É uma palavra que pede um complemento, e aqui no caso, sem preposição. Ele exige complemento sem preposição. Fácil, não foi, pessoal? Não é uma questão tão difícil assim, ok? Mas para continuarmos, vamos lá. Estão entendendo? Você entendeu? Qualquer coisa, deixa aí o comentário para nós. Vamos fazer a última questão deste exercício. Na frase, não tenho dúvidas de que a reportagem esteja à procura da verdade. Novamente aparece aqui a mesma oração, só que agora é necessário você prestar atenção para me dizer qual a função sintática desta oração substantiva. Por quê? Dúvidas. Você tem aqui a oração principal, não tenho dúvidas, a primeira oração, que seria a oração matriz, a oração raiz, vamos falar assim, chamamos de oração principal, porque a outra informação vai vir agregada a ela, vai vir ligada à oração principal para te passar uma informação adicional. Você está falando de que a reportagem está ali, está à procura da verdade. Tudo bem, mas e a função sintática? Como é que você descobre? É fácil. Você veja o complemento da palavra dúvidas. Dúvidas é um substantivo. E a oração substantiva você pode trocar pelo isto, pelo pronome demonstrativo isto. Não tenho dúvidas disto. O que é aqui? Simples. É um complemento do nome dúvidas. É um complemento nominal. Nós sabemos que os complementos nominais se ligam por preposição obrigatória ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio. Aqui, no caso, ligou-se ao substantivo dúvidas. Você completou o nome dúvidas. Não é tão difícil. Mesmo por ser uma oração, é um complemento oracional. Não tem problema algum. A função sintática é a mesma. Fácil, não foi? Fácil. Vamos ver outra. Agora, os meninos de rua que procuram trabalho são repelidos pela população. Ok, o que nós vamos precisar fazer? Primeiro, reescrever a frase, alterando-lhe o sentido apenas com o emprego de vírgulas. Lembre-se muito bem de que as orações substantivas não podem ser separadas por vírgula, apenas a oração apositiva. O aposto ainda aceita vírgula. Aqui no caso, o que você tem que tomar cuidado? Você diz, os meninos de rua que, este que é um pronome relativo, que refere-se a meninos, porque todos os pronomes relativos são anafóricos. Eles retomam os substantivos anteriormente mencionados. A questão está te propondo para que você altere o sentido. É isso que você precisa tomar cuidado aqui. E depois, na letra B, você vai ter que explicar a alteração. Vamos fazer isso. Aqui você já se prepare, porque quando nós temos uma oração iniciada por um pronome relativo, nós estamos falando sobre a oração adjetiva. Que procura um trabalho é uma oração adjetiva, que seria o adjunto adnominal de meninos, ok? Aqui no caso, os meninos desempregados, vamos pensar assim, porque que procuram trabalho são pessoas que estão em busca de trabalho. Na primeira opção, como nós poderíamos alterar o sentido por meio de vírgulas?
Vamos fazer isso agora. Vamos resolver a questão da letra A. É fácil ali, você vai fazer isso. Não é tão difícil. Você coloca vírgula, isola a oração e fecha a oração por vírgulas. Pronto. A letra A nós conseguimos. Agora, o problema está na letra B. Eu não sei se vocês se lembram, mas é muito importante. Esta oração, ela se chama oração adjetiva, no caso, subordinada adjetiva e explicativa, essa com vírgula. A anterior estava sem as vírgulas, ela é chamada de restritiva. Então, nós temos adjetivo explicativo e um adjetivo restritivo. Vamos ver a questão B agora, porque é o seguinte, ele disse, sem as vírgulas, que procuram trabalho, o que nós entendemos? Isso é que é importante, porque quando não colocamos vírgulas, olha o que nós escrevemos para você poder anotar e não esquecer. Estabelece o pressuposto de que o ato de procurar trabalho não se refere a todos. Isso é importante você saber. Você se lembra disso? Não é todo mundo. Por isso é que é chamado restrição. A restrição você não generaliza. Não são todos os meninos de rua. Apenas uma parcela deles que é repelida pela população. Viu a diferença? É muitíssimo importante sabermos ler português, principalmente. A vírgula aqui não é simplesmente uma pausa. Aqui nós estamos alterando o sentido. E é a restritiva. Você entendeu? A restritiva não inclui todos, mas a presença da vírgula, não é? Estabelece o pressuposto de que o ato de procurar trabalho agora sim se refere a todos. Aí você generaliza. Nós estamos falando de todos os meninos, ou seja, todos eles procuram trabalho, portanto, todos são repelidos pela população. Agora você está dizendo que é uma oração adjetiva explicativa. A explicativa, a diferença é essa. Nós incorporamos o conjunto todo. E a restritiva, não, apenas a parte que está ali procurando trabalho, que é repelida. Você entendeu? Veja quão importante é a pontuação na oração subordinada adjetiva, para não cometermos equívocos. Vamos falar mais um pouquinho de um outro exercício agora. Vamos lá. Mais um. Aqui o texto diz o seguinte, que o adultério não é um grande pecado, pois Deus dotou os homens do gene da promiscuidade. Vamos dar uma paradinha aqui. Você percebeu agora que nós mudamos e colocamos um pois. Quando fazemos isso, o que nós mudamos aqui? Olha, a oração agora ficou uma oração coordenada. Há uma coordenação e não uma subordinação. Esta oração ela não depende sintaticamente da oração anterior. Ela é uma consequência, é uma ideia que você coloca, adiciona no texto, introduzindo uma conjunção, que no caso seria a conjunção pois, que nós vamos discutir já já, não é? E o que ela significa? Então, na oração coordenada, ela é diferente da subordinada, não é? A subordinada é uma oração que contém uma informação, mas ela precisa da oração matriz, para que ela tenha sentido autônomo, não? Aqui não. Aqui você disse que o adultério não é um pecado, pois Deus dotou os homens do gene da promiscuidade. E ele disse ainda aqui, esse bispo, para a espécie humana sobreviver, nós devemos sair e espalhar nossas sementes. Bom, aí está, é uma fala de Richard Holloway. Agora é o seguinte, você precisa prestar atenção para as questões. Vamos lá. Eu gostaria que você fizesse isso agora e transcrevesse a oração em que se localiza um argumento que ele diz o seguinte, no interior do trecho, o bispo encaixou um argumento que, admitido como verdadeiro, torna irrefutável aquilo que você não discute, a afirmação de que o adultério não é um grande pecado. Por isso que nós precisamos tomar bastante cuidado quando lemos, porque vocês vão ser testados para poder responder essas perguntas, porque orações coordenadas
são importantíssimas para o desempenho do texto. E a pessoa precisa entender o que aconteceu, porque agora ele quer que você copie a oração em que está esse argumento que ele disse que o adultério não é um grande pecado. E depois você precisa fazer a classificação dessa oração. Não é tão difícil, você se lembra? Se você quiser, vamos voltar um pouquinho. Olha só, dê uma olhada no texto novamente. Se você precisar parar o vídeo, faça isso agora. Ache esse argumento e responda. Vamos ver a resposta? Eu acho que você já sabe onde está, não é? Fácil. Vamos lá, vamos ver. Aqui é a oração. É a oração coordenada. Vamos já falar sobre ela antes, que eu acho que é interessante falarmos a classificação dela. Por quê? Ela é uma explicação, é uma explicativa. Quando dizemos oração coordenada sindética, sindética porque tem o síndeto, que é a conjunção, e essa conjunção, ela explica o que foi falado anteriormente. Por isso é que aqui o professor pediu para que você localizasse o argumento. Quando falamos de orações coordenadas, sabemos que esses argumentos estão aqui, junto com essas conjunções. E as conjunções nos contam tudo. Aqui, no caso, a classificação da oração é que ela é uma coordenada sindética explicativa. E o argumento é esse. Pois que dá para trocarmos por porquê, que seria a explicação. Quando o pois você troca pelo porquê, ele é uma explicativa. Não é tão difícil, não é? Porque Deus dotou os homens do gene da promiscuidade. Seria isso, eu acho que vocês acertaram. Se você teve alguma dúvida durante a nossa aula e gostaria de pedir ajuda, por favor, faça isso. Inscreva-se aí também no canal para poder participar conosco essa série de revisões. Vamos fazer exercícios. Se vocês precisarem de algum exercício também específico, alguma prova, pode nos pedir. Um grande abraço a todos e vamos acompanhar essas aulas, pessoal, porque agora vamos começar com essa sequência de revisões para ajudar vocês a melhorarem, não é, as notas e também aprenderem português. Até o nosso próximo encontro e a gente se vê logo, logo. Um grande abraço. Tchau, tchau para todos vocês.